Anjos, companheiros no dia a dia. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Vamos continuar com a história de Eliseu. Porque o que vemos aqui relatado não é uma exceção, é regra. Quando o povo é do Senhor e quando esse povo invoca a Deus e é fiel a Ele, acontece o mesmo que aconteceu com o profeta Eliseu. O que ele disse a seu servo, hoje o Senhor diz a nós: não tenhas medo. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Devemos saber que as forças do mal estão ao nosso redor e o que querem é acabar conosco, atingir nossas famílias, desviar nossos filhos, destruir nossos casamentos e nossas comunidades. É um jogo sujo. O demônio semeia discórdia. Um fala uma coisa e o outro entende ao contrário. Astuto, ele assim cria confusão e nos divide. O demônio e seus anjos decaídos agem como o rei da Síria. Não fazem guerra, mas guerrilha. Armam ciladas. Ninguém pode ser ingênuo. Covardemente o inimigo atinge nossa família ou a nós mesmos em pontos fracos, que infelizmente possuímos. Se seu ponto fraco é o pavio curto, você facilmente perde a paciência e se encoleriza. Se há fragilidade no campo da pureza, da castidade, ele vai rastejar por aí até jogar você no chão. Porém, não tenhas medo. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Guardemos, irmãos e irmãs, esta certeza no coração. Quem está conosco são os anjos de Deus, enquanto os anjos malignos estão ao nosso redor, querendo destruir-nos, assediando nossas casas e famílias, asediando-nos na rua, assediando-nos no trânsito, em nosso serviço e nos colocando em perigo. Mas graças a Deus, os que estão conosco é em número muito maior. Não se esqueça, são os anjos de Deus. Veja como se deu o fato. Percebendo que seu servo não estava tendo a visão espiritual e sentia medo, Eliseu pediu a Deus: abre-lhe os olhos e que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e este viu um número imenso de carros de fogo e cavalos na montanha, ao redor de Eliseu. Se tivéssemos visão espiritual, irmão e irmã, iríamos nos ver rodeados de anjos, louvando a Deus, intercedendo e lutando ao nosso favor. Infelizmente, fomos os primeiros a relaxar e começarmos a pensar que os anjos são coisas de criança. No momento em que deixamos de contar com eles a ponto de desacreditar de sua existência, abrimos espaço para a tentação que entrou para dominar e mentir. É urgente o resgate de nossa fé a respeito dos anjos. Precisamos de uma renúncia absoluta a tudo que é mentira. Como vimos, o servo de Eliseu não conseguia ter a visão espiritual. Só via a situação terrível em que se encontrava. Os inimigos eram aparentemente mais fortes. Contavam com um grande exército, cavalos, carros. E os judeus não tinham nada disso. É fundamental a reação de Eliseu. Não tenhas medo. Os que estão conosco são em maior número do que estão com eles. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, versículo 16. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus.